Juristas pela Democracia. Agora vamos conversar com o doutor Arruda, que é da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, e também contribuiu tanto com aqui o 247 nesse período, e tem aqui sempre nos dado a sua contribuição do ponto de vista da informação, de orientar. Muito obrigada pela sua participação, tudo bem? Tudo bem, Daiane, eu que agradeço o convite, quero mandar um abraço para você e para todos os internautas do 247. Satisfação comparecer aqui, parabenizar, né, doutora, pela fala e pela homenagem que fez aos advogados. Também é a minha homenagem também. Que bom. Doutora Arruda Vasco, a gente vai falar um pouco aqui sobre essa questão aí da eleição no Conselho Regional de Medicina. Aí eu quero que você explique como é que é essa eleição, de que eleição se trata, como ela se constrói, é só com os médicos, né, da categoria, o Conselho Regional de Medicina, e ao longo dos últimos anos aqui, o senhor, justamente e a Associação de Médicos e Médicas pela Democracia, vem lutando contra esses setores negacionistas da categoria, da medicina. Fala um pouco para a gente o que está acontecendo nesse processo eleitoral, o que está em jogo aí, como a Associação de Médicas e Médicos está contribuindo para esse debate. Daiane, é o seguinte, neste dia 14 e dia 15 agora, no começo da próxima semana, nós vamos ter em todo o Brasil eleição para os conselhos regionais de medicina de todos os estados. Um mandato de 5 anos, então essa eleição é muito importante, é uma eleição que vem depois de todo esse período da pandemia, desse período de recrudescimento, do negacionismo, do recrudescimento da campanha anti-vacina, do recrudescimento até do não apoio à ciência e à vida, tudo capitaneado pelo Conselho Federal de Medicina. Você lembra bem que no seu programa e nos outros programas, eu, inclusive, pedi a intervenção no Conselho Federal de Medicina e a prisão, inclusive, dos seus dirigentes, de toda aquela discussão com relação ao uso de cloroquina, de tratamento precoce, de azitromicina, do combate ao isolamento social, do combate às máscaras. A grande maioria dos conselhos, que estão agora concluindo seu mandato, estão compostos de médicos que estavam intimamente ligados à posição do Conselho Federal de Medicina, ou seja, nos seus estados também defendiam as mesmas bandeiras. Por isso é que médicos progressistas, médicos voltados para a vida, contra o negacionismo, a favor da cidadania, formaram chapas em todo o Brasil. Então, nós temos a chapa 4, vou citar algumas aqui, chapa 4 no Distrito Federal, chapa Movimento, uma chapa que luta contra um grupo que está no Conselho Regional de Medicina do DF há muito tempo. Essa chapa formou com profissionais valorosos, com médicas e médicos, estão concorrendo com chance de vitória. Nós temos em Alagoas a chapa Renova Grenal, que é a chapa número 2, também na mesma linha de atuação. Nós temos em Pernambuco a chapa 3, que é a chapa Movimentação, também na mesma linha. Temos chapa no Rio de Janeiro, que é a chapa 2, Valorização Médica. Nós temos chapa em São Paulo, chapa 3, Resgate dos Médicos e da Medicina. E aqui no Ceará, com muita força, a chapa 2, Ética, Ciência e Cidadania. Essas chapas se formaram não é por causa de ideologia partidária, por causa de partido político. Aliás, é a única coisa que a situação coloca contra os componentes dessas chapas é que são pessoas progressistas, que são pessoas que são a favor de vacina. Muitos colocam que são pessoas que são filiadas a algum partido, como se isso fosse alguma coisa que desabonasse. Nós temos aqui no Ceará, professor meu da faculdade, um dos mais conceituados catedráticos aqui de medicina, o doutor Dalgimar Bezerra de Menezes, que compõe a chapa 2. A chapa 2 aqui no Ceará, ela é formada levando em conta uma paridade de gênero. São 40 vagas, 20 titulares e 20 suplentes. São 20 médicas e 20 médicos, até mesmo porque daqui a poucos anos nós vamos ter muito mais médicas do que médicos no Brasil. E a chapa daqui, além de professores universitários, de médicos especialistas, nós temos também jovens médicos, professores, médicos de todas as especialidades. Então, o receio
exatamente das chapas de situação no Brasil todo e no Conselho Federal de Medicina, é porque isso está sendo assim como uma avalanche nos estados. E nós temos conseguido muito apoio, porque não se pode esconder o que aconteceu no verão passado, não se pode esconder o que aconteceu na pandemia. Quantas mortes teriam sido evitadas se o Conselho Federal de Medicina, se os conselhos regionais de medicina tivessem tido uma postura em favor da ciência, em favor da vida, a favor do medicamento com confirmação científica, do isolamento social, não tivessem se alinhado aos ministros do Bolsonaro, ao Mandetta inicialmente, depois ao Nelson Tais, depois ao Pazuello e depois ao Queiroga. Quantas mortes teriam sido evitadas? Hoje mesmo, quantas mortes nós estamos tendo pela diminuição da cobertura vacinal? E quem é que deveria estar à frente para não deixar que isso acontecesse? Era o Conselho Federal de Medicina, era a Associação Médica Brasileira, que depois ela realmente foi oxigenada, melhorou bastante, mas no início do governo Bolsonaro ela era tal e qual o Conselho Federal de Medicina. Então, nós estamos muito animados, as chapas, elas têm pessoas, como eu falei, jovens, pessoas mais velhas, experientes, pessoas que estavam, inclusive, dentro das chapas da situação e que eram progressistas e que não concordavam, só não tinham maioria para poder impor a sua vontade. Então, essas pessoas saíram das chapas, estão colaborando com essas chapas progressistas com toda a condição de realmente ter sucesso. E é importante por quê? Porque no ano que vem nós vamos ter eleição para o Conselho Federal de Medicina. As eleições elas não são coincidentes. Agora a eleição para o Conselho Regional de Medicina dos Estados. No ano que vem nós vamos ter eleição para escolher os delegados e os suplentes que vão votar no colégio eleitoral na nova direção do Conselho Federal de Medicina. Então é importante que aconteça essa renovação nesse momento, para que no ano que vem, quando nós formos escolher as pessoas que vão nos representar nesse colégio eleitoral, representando os estados, titulares e suplentes, aí sim, a grande virada aconteça, modificando totalmente o Conselho Federal de Medicina, que é essa meta que nós temos. Modificar agora, oxigenar todos os conselhos, e no ano que vem, oxigenar com muita força o Conselho Federal de Medicina, que foi totalmente desvirtuado. E nós podemos citar aqui N fatos. Levar um candidato à presidência da República, a convite do Conselho Federal de Medicina, para um evento. O Conselho Federal de Medicina, como os conselhos regionais, são autarquias públicas, são órgãos públicos, que devem, inclusive, prestação de conta ao Tribunal de Contas da União. Então, como é que uma entidade dessa pública pode convidar candidato A ou candidato B para fazer campanha política ou fazer campanha política? E eu pergunto, por que o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais não fizeram campanha a favor das vacinas até hoje? Por que não fizeram campanha a favor do isolamento social? Por que não fizeram campanha a respeito do uso da vacinação, da importância da vacinação para a Covid, do uso de máscara? Não fizeram isso. E agora mesmo eu pergunto, por que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Estaduais de Saúde não estão em campanha publicitária nos meios de comunicação, convocando os médicos para votar? Por que muitas chapas de oposição tiveram em estados impossibilidade, inclusive, de ser registradas? E mesmo aquelas que conseguiram se registrar tiveram dificuldade com exigências que não foram feitas pela comissão eleitoral para a chapa de situação. Isso é uma denúncia de todo o Brasil. Por que essa eleição, agora que a pandemia não está mais em evidência, é uma eleição virtual? Quando as últimas eleições, inclusive há 5 anos atrás, e eleições posteriores, foram feitas de forma presencial. Tem uma série de questionamentos que as chapas fazem em todo o Brasil. Mas nós estamos extremamente esperançosos de que novos ares vão realmente chegar aos conselhos estaduais e, no ano que vem, ao Conselho Federal de Medicina. Muito bem. Doutora Arruda Bastos, aqui tem muita gente perguntando, falando qual é a chapa em BH, tá indo mais no detalhe. Essas coisas a gente não consegue abranger aqui todo mundo, mas tem uma pergunta aqui relacionada a quem pode votar. Em São Paulo é qual? Pergunta aqui o João Livramento.
Como é a Associação de Médicas e Médicos no site dela tem algum departamento que trata sobre esse assunto, sobre as chapas? Ou pode-se entrar em contato com a associação através do site lá, eu vou colocar aqui na tela para ter essas informações. Tem um pedido aqui do David Arcoverde, que ele diz o seguinte: por favor, faz um corte dessa parte do Arruda Bastos ou envia para o meu e-mail, tal, que pode ser no privado, diz aqui o David Arcoverde. A gente vai tentar fazer o corte aqui lá no canal Cortes ou no próprio aqui canal, ou então manda para o professor e o professor faz lá pela rede dele. Mas explica para a gente como é que as pessoas, quem tiver interesse, for médico, é só médico que vota? Explica para o pessoal aqui como é que funciona essa eleição. A eleição é exclusiva para médicas e médicos que estejam em dia com a entidade, né, que estejam legalmente registrados. Não pode ter um médico com algum processo que está sofrendo alguma punição. Então, esse médico realmente não pode votar. Até um médico que está em dia com o Conselho Federal de Medicina, em dia com os conselhos regionais, então ele está totalmente habilitado para votar. E as chapas foram registradas até o começo do mês, né? Tiveram um prazo curto realmente para a campanha. Outra coisa que eu critico é que o Conselho Federal de Medicina não coloca a possibilidade das chapas debaterem. Porque o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, embora congregue médicos, mas ele tem uma importância grande na sociedade. E aí até pergunto, a OAB, quando tem as campanhas para modificação para a OAB, existem debates, existem eventos. Para o Conselho Federal de Medicina é uma coisa escondida. Eu até digo, por que não se divulga que tem eleição? Eu estava ontem numa reunião e o médico não sabia nem que ia ter essa eleição, que a eleição era agora, porque a divulgação dos conselhos é por e-mail. Tá certo que e-mail é um meio de comunicação que muita gente usa profissionalmente, mas existem outras formas hoje em dia de você divulgar alguma coisa, né? Tá certo? Você pode divulgar nas redes sociais e não naquela redezinha restrita ali que poucas pessoas entram da entidade. Pode fazer uma campanha nos spots publicitários, no rádio, na televisão, na imprensa, na internet, falando da importância do médico, inclusive, ter regularizado a sua situação. Muitos médicos não vão votar porque não conseguiram regularizar a situação até o começo agora dessa semana. Porque só receber por e-mail, regularize a sua situação, use não sei o quê. Mas não, devia ser uma coisa direta. O médico recebeu, olha, você não está apto para votar porque você não pagou as 2 últimas anuidades. Por que você não pagou? Por que isso não encaminha? Hoje tem torpedo, hoje tem mensagem de WhatsApp, né? Então, o médico teria que entrar no e-mail, entrar num link para procurar se ele está, o médico correndo para um lado e para o outro. Então, tem outra denúncia que se faz. E aqui mesmo no Ceará, as chapas são convidadas para debater nos grandes meios de comunicação e também pela internet, nos programas progressistas e tudo, e a chapa 1 sempre coloca, não está previsto o debate. Aí vai só a chapa 2 e não faz uma entrevista, não faz um debate, mas esclarece a situação. A nossa chapa aqui é Ética, Ciência e Cidadania, eu não pertenço à chapa, nós apoiamos a chapa, nós apoiamos essas que eu citei, no Distrito Federal a chapa 4, em Alagoas a chapa 2, em Pernambuco a chapa 3, no Rio de Janeiro a chapa 2, em São Paulo a chapa 3, no Ceará a chapa 2, e eu digo, essas que eu não citei, quer o colega médico, quer ter um voto fundamental, vote na oposição. Procure no seu estado saber qual é a chapa que é a oposição à situação atual, porque a situação atual, essa chapa, ela era comandante, ela comandava o Conselho Regional de Medicina durante a pandemia. Qual foi a atitude que esses conselhos tiveram contra a postura do Conselho Federal de Medicina? Alguém tem notícia de algum conselho regional que se rebelou contra as medidas do Conselho Federal? Alguém tem alguma notícia que quando o Conselho Federal deu lá uma resolução, uma portaria, uma declaração, certo? Que era a favor de tratamento precoce, que tratamento precoce não tinha problema, que isso era a liberdade médica, que o médico tinha liberdade de prescrever medicamentos sem comprovação científica? Algum conselho desse que compõe exatamente a situação hoje se rebelou?
Se não, não merece o nosso voto. Então, claro, é uma coisa assim, transparente. Médica e médico no seu estado. Veja, a chapa 1, normalmente é aquela chapa que primeiro se inscreve, normalmente é a chapa da situação, que está ali prontinha, mas para poder saber quem está fazendo a posição. É muito fácil. Quem está fazendo a oposição? Tem alguns estados que tem mais de uma chapa. Aí sim, você analisa as chapas que são de oposição. Aqui só são 2 chapas no Ceará. Então, nós apoiamos a chapa 2. Mas tem outros estados que tem 3 chapas, 4 chapas. Isso mostrando o seguinte, diferente de outras ocasiões, dificilmente, daí, nós tínhamos oposição à eleição do Conselho Federal de Medicina. Isso é coisa muito da agora e da eleição passada, né? Porque os conselhos eram praticamente assim, renovados, ou então a permanência dos conselheiros era uma coisa quase que eterna, né? Não tinha muita renovação. Agora, nós sentimos a necessidade de renovação graças às atitudes que esses conselheiros anteriores e que o Conselho Federal de Medicina teve, principalmente durante a pandemia. A pandemia serviu para dividir quem é a favor da vida, quem é a favor da ciência, quem é a favor da cidadania, quem é contra fake news, quem é a favor de vacina, e quem não envolve política, politicagem dentro de conselho. O Conselho Regional de Medicina, os conselhos regionais, eles têm papéis, o papel é muito claro, registrar o médico, fiscalizar o exercício da profissão, né? Fiscalizar as entidades que prestam serviço institucional, né, doutor? Tem uma missão institucional. Fora isso, eles faziam fora isso, porque se eles utilizavam a máquina dos conselhos, alguns utilizavam a máquina do conselho para fazer propaganda para o candidato A ou candidato B, no caso, sempre era o candidato Bolsonaro, então tinha alguma coisa errada. Então, esses conselhos não merecem, eu digo aqui, com sinceridade, nós conhecemos médicos que são reconhecidos nesses conselhos, mas a atitude como um todo do conselho, porque o conselho, como eu falei, é um grupo grande, são 20 titulares, 20 suplentes, claro que dentro de 20 que estão na situação, tem colegas que nós respeitamos e que até internamente tentavam fazer alguma coisa, mas não conseguiam porque a maioria, tá certo? Era exatamente dominada pelo Conselho Federal de Medicina, né? E aí eu digo, eu estando dentro do conselho desse, acontecendo o que aconteceu com o Conselho Federal de Medicina, eu tinha feito logo uma denúncia e sofri as consequências. O que é que o conselho poderia fazer comigo? Podia fazer uma intervenção no Conselho Regional que eu estivesse comandando ou que eu pertencesse à chapa, tudo bem, mas eu não ia ser conivente. Então, a denúncia que eu faço, conselhos que estão na situação, muitos deles foram coniventes com tudo que aconteceu. E como eu disse na época da pandemia, no auge da pandemia, inclusive dizendo que nós chamávamos que o Bolsonaro era genocida, e é genocida, cada dia mais a gente comprova que realmente foi um governo genocida, junto com seus ministros, os ministros da saúde do governo dele, mas nós tínhamos também atitudes de colegas médicos e do conselho que atuavam como tal, porque dava suporte a um governo genocida. Então, consequentemente, por tabela, também podem ser chamados de genocidas. Então, votem na oposição, e não é oposição partidária, porque é comunista, porque é petista, porque é... Não, é uma oposição que é formada por médicos que defendem essas bandeiras e que são progressistas, e dizer que um ou outro pertence a um partido, isso não é demérito para ninguém, né? São pessoas que são reconhecidas. E aqui no Ceará, digo, a chapa do Ceará tinha condição de ser a chapa do Conselho Federal de Medicina, porque ela foi muito bem trabalhada, ela foi trabalhada com médicos que não pertencem a nenhum movimento, foi trabalhada dentro do Coletivo Rebento, que é um movimento também muito importante aqui, a rede de médicas e médicos populares, que é outro movimento médico muito importante, e também a nossa entidade, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, que é uma entidade hoje que é muito respeitada, porque tem posições firmes em todo o Brasil, desde 2013, quando começou ainda como movimento, depois se tornou uma associação em 2019, e até hoje, sempre crescendo, e nós esperamos ainda crescer muito mais. E aí, quando tem o site aí, o que eu digo, sempre aproveitando, porque quando eu participo do seu programa, sempre tem muitas filiações à nossa entidade. E interessante, a nossa entidade é também de acadêmicos de medicina. Nós temos, talvez, a única entidade que tem aquele papel que também
querer trazer aquele futuro médico para essa discussão a respeito da importância da democracia, a importância da saúde pública, a importância do Sistema Único de Saúde, a importância de se lutar pela vida, pelas vacinas, por tudo isso que o governo anterior, os seus ministros e o próprio Conselho Federal de Medicina trabalharam contra. Exatamente. Está aí o link, a página aqui da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, vale sempre dar uma conferida lá, nas redes sociais também, curtir e acompanhar, porque a associação é muito atenta aos movimentos que tem no país todo, na questão política, e ajuda a orientar a categoria, mas também a população, né? Essa questão da saúde, da vacina, tão importante. Ontem a gente teve aqui, doutora Arruda, o Pedro Paiva, que ele estava trazendo uma preocupação lá dos Estados Unidos, em Nova York, onde ele é nosso correspondente, uma preocupação com o aumento de casos de Covid lá em Nova York, justamente, né, num país que teve aquela questão da vacinação, com o negacionismo da vacina tão grande. No Brasil, a gente, ainda que tenha conseguido avançar um pouco, há muita gente sem tomar vacina ainda, muita gente resistindo a tomar as outras vacinas sobre as outras doenças. Então, é importante reforçar esse papel e a associação faz isso com muita atenção, muita responsabilidade e entendendo o papel da saúde, do SUS, para tudo isso. Muita gente aqui falando da Nízia Trindade, né, falando do papel do SUS aqui no chat, pedindo para fazer recorte, agradecendo também a sua participação. Eu não posso deixar de abordar uma questão relacionada aí à ordem do dia hoje, né, que é essa questão das joias, a ação da Polícia Federal, esse desenho desvendado para a gente dessas negociações de venda de joias dadas ao governo brasileiro, que foram surrupiadas e num contrabando ali para vender. Como é que o senhor olha esse cenário que a gente vem denunciando aqui há tanto tempo, o senhor participa tantas vezes dessas denúncias, né? O senhor considera que esse passo, né, de investigação, de apuração, cada vez mais aprofundando aí todos esses detalhes, são importantes para a nossa democracia, doutora Arruda? Super importante, e aí nós estamos vendo, nós já sabemos que Bolsonaro era tudo aquilo que eu falei, né? Mas agora nós não sabemos que ele era traficante e nem ladrão de joias, né? E agora nós estamos vendo isso, né? Quer dizer, que ele recebia joias para consumo próprio, tentava receber em aeroporto, trazia em mala de auxiliar, depois tentava tirá-la da alfândega, isso aí nós já sabíamos. Agora, que por trás tinha um esquema envolvendo, inclusive, pessoas de alta patente, né, para vender joias, né, quer dizer, fazer cotação, fazer quase que leilão de joias, né? Então, isso tem que ser apurado e tem que ser punido, quer dizer, eu não sei porque o Bolsonaro ainda não está processado em alguma coisa, quer dizer, excetuando o eleitoral, que ele é inelegível, né, ele é inelegível, mas fora outra coisa, não, ele tem que pagar por tudo que foi feito, como os outros auxiliares também devem pagar. E aí nós não podemos esquecer, e tem um livro muito interessante, que você conhece, o doutor Marcelo Uchoa, que é aqui advogado, participa sempre também do 247, é colunista e tudo, ele lançou um livro agora esse final de semana, que é um livro que nós não podemos perder, esse livro, que trata todo esse aspecto jurídico do período da pandemia, né? Inclusive chegando na CPI da Covid, né? Que nós não podemos esquecer a punição para essas pessoas todas que foram, vamos dizer, citadas, denunciadas. Tem mesmo uma médica aqui do Ceará, que ninguém cita nem o nome, mas que ela foi apelidada do nome do medicamento sem comprovação científica, né? Que, pelo que chegou aqui, ela está andando no Brasil apoiando essas chapas de situação, né? Então, você vê como está o nível das coisas. Está aí o livro do Marcelo, né? Do Marcelo Show, foi lançado aqui na Associação Cearense de Imprensa no sábado passado, né? O Morticínio do Brasil, a pandemia à luz do direito, né? Ele como advogado, como professor universitário que e como grande escritor e um grande democrata, inclusive a mãe do Marcelo é uma fundadora também da nossa associação, doutora Ângela Uchoa, que é uma das mais conceituadas pediatras aqui do Ceará, ela é uma das fundadoras da nossa
associação também. Então, esse livro aí tem que ser um livro que não só os advogados, mas os médicos, a população tem que ter acesso a esse livro e ler bem direitinho e cobrar, como nós estamos agora falando das joias, cobrar que essas pessoas citadas pela pandemia, inclusive aquela operadora de plano de saúde que está safando em São Paulo, aquela Prevent Senior que fez o que fez, com aqueles tratamentos totalmente utilizando os idosos como cobaia, né, utilizando medicamentos sem nenhuma consequência e sem nenhuma justificativa médica, né, quase que para exterminar, para que eles não fossem para a UTI ou não tivessem grandes despesas para a operadora de plano de saúde. Né? Então, nós não podemos deixar que isso passe em brancas nuvens. E esse livro do Dr. Marcelo Shoa serve para relembrar isso. Eu já comprei, estou com ele aqui, todo dia eu boto na cabeceira e leio uma partezinha do livro do Marcelo Shoa. É isso aí, recomendação até de leitura aqui hoje com a doutora Arruda Bastos. Queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, agradecer sempre a sua disponibilidade, desejar boa luta aí, né, nas eleições. O David Acurverde, ele mandou um superchat dizendo que no Rio, para o CREMESP, a chapa é 4, muda a CREMESP, diz ele aqui. Tem outras pessoas que foram falando de outros estados, mas como eu não tenho como acompanhar, não vou colocar aqui todo mundo, mas o pessoal está vendo ali pelo chat, consegue acompanhar, e como eu disse, o site aqui da Associação de Médicas e Médicos certamente vai ter informações ali, ou pelo menos na página aí das redes sociais, certamente vai conseguir acompanhar. Doutora Arruda, muito obrigada, boa luta, bom trabalho. Bom, quero agradecer, Daiane, e dizer mais uma vez que a nossa página na internet está à disposição de todos aqueles médicos e médicas que queiram lutar com a nossa entidade, como também os estudantes de medicina. É só entrar na internet, abmmd.com.br, tem lá os nossos documentos, tem a nossa história, tem a nossa luta, tem os nossos documentos todos legalizados. É só entrar, tudo pela internet, sem nenhum problema, médico, a mensalidade é mais só para constar. O nosso interesse é ter médicos que divulguem no Brasil a importância realmente do que nós defendemos, principalmente a democracia, a ciência, a vida, as vacinas e tudo que são nossas bandeiras. Só para citar um pouquinho, existem chapas dentro. Procure no seu estado. Chapa que é da situação não vote. Agora, as chapas que nós trabalhamos, que nós conhecemos, que nós recomendamos, é a chapa 4 no DF, que é a chapa Movimento, em Alagoas a chapa 2, Renova Grenal, em Pernambuco a chapa 3, Movimentação, no Rio de Janeiro a chapa 2, Valorização Médica, em São Paulo a chapa 3, Resgate dos Médicos e da Medicina, e no Ceará a chapa 2, aí com muita força, Ética, Ciência e Cidadania, que tem pessoas que nós lutamos juntos na pandemia, como é o caso do Dr. Roberto da Justa, que é um dos maiores infectologistas do Ceará, foi bandeira forte aqui no combate à pandemia e à fake news. Ele foi diretor aqui, no tempo que eu era secretário de saúde do estado aqui do Ceará, ele era diretor-geral do Hospital São José de Doenças Infecciosas, ele está nessa chapa, como eu citei também a doutora Liduína, que é muito conhecida, também uma médica obstetra, ginecologista, humanista, está dentro da chapa, pessoas antigas como meu professor, meu catedrático de anatomia, doutor Daldimar Bezerra de Menezes, e muitos médicos novos e médicos. O importante é o seguinte, paridade de gênero, tem proposta para os médicos recém-formados, tem proposta para os médicos antigos, tem proposta para modernizar e levar transparência e participação do conselho com a cidadania. Os conselhos regionais de medicina têm um papel importante também de cidadania, e não ficar trancado ali em 4 paredes, repercutindo só o que vem do Conselho Federal de Medicina. Essa não é a função de um conselho regional. Tem papel forte. O querido Dalmei Verlang aqui mandou uma mensagem dizendo: doutora Arruda, sucesso, medicina é vida. Obrigada, Dalmei, que já deu entrevista aqui para a gente, é também um desses lutadores resistentes aí da democracia, está sempre aqui com a gente, combateu fortemente as irregularidades lá da Lava Jato, como um agente servidor da Polícia Federal, deve fazê-lo, e sempre está aqui com a gente também colaborando. Obrigada, Dalmei. Obrigada, doutora Arruda. Boa luta, bom trabalho. Um abraço. Tchau, tchau.
Isso aí, conversamos aqui com a doutora Ruda Bastos, falando sobre essas eleições aí dos conselhos regionais de medicina, né, como o doutor Arruda aqui destacou, é uma eleição importante, principalmente por conta do período que nós vivemos anteriormente, né, o quão foi danoso, né, o posicionamento alinhado ao negacionismo para combater o negacionismo durante a pandemia, né, se os conselhos regionais, o Conselho Federal não tivesse posicionado da forma que se posicionou, a pressão para garantir as vacinas o quanto antes, a defesa de medicamentos e tratamentos científicos e não o que queria o bolsonarismo e os aliados dele aí, deixando pessoas sem oxigênio, né, no caso